Avançando, meu aluno, avançando. Bem, você no vídeo passado certamente escutou um apito, né? A aula foi interrompida por conta desse apito, né? A pessoa que estava apitando, nós já resolvemos o problema. E a aula recomeça com toda a tranquilidade que você merece. Tudo bem? Então, estamos falando do artigo 45, onde você tem a expressão povo e a expressão população. Povo no caput, população no parágrafo 1º. Diz para você que população é um conceito não jurídico, é um conceito geográfico, matemático, demográfico, geográfico e matemático. E povo tem sim um conteúdo jurídico. Existe uma relação entre a pessoa e o território chamado povo. Tudo bem? Tranquilo? Bem, avançando no tema, chama atenção ainda que povo, você não deve tratar a expressão povo substituindo a palavra cidadão. Cidadão, ora você utiliza no sentido restrito, ora você utiliza no sentido amplo, porque o próprio texto constitucional assim tratou do tema. Quando ele diz assim, ó, qualquer cidadão pode impetrar uma ação popular, ele está dizendo aquele que vota. Perceba que a condição para que você entre com uma ação popular, que se tire uma cópia do título de eleitor e se anexe à inicial. Tudo bem? Agora, quando o texto constitucional faz menção, no artigo 1º, são fundamentos da República Federativa do Brasil, que ele coloca soberania, cidadania, ali ele está utilizando a palavra cidadania já no sentido amplo. Tudo bem? Ele está fazendo menção a qualquer pleito que aqueles do povo pode fazer no sentido de defender direitos da coletividade. Tranquilo? Então você tem a palavra cidadão no sentido restrito, onde é aquele que vota e pode ser votado. Você tem a palavra cidadão em sentido amplo, onde você deve entender como as pessoas que têm direitos e obrigações dentro daquela base territorial chamada Estado. Tranquilo? Tranquilo? Bem, tratado do tema povo, vamos para o último elemento do Estado. Você está ansioso para terminar os elementos do Estado. Vamos trabalhar os objetivos do Estado. É o tema mais rápido deles. Você tem no texto constitucional, no artigo 3º, quais seriam os objetivos da República Federativa do Brasil. É o nome do seu Estado. E ali você consegue inferir de uma forma sucinta que o objetivo seria o bem comum. Tranquilo? Bem, dessa forma, se a Constituição traz para você, né, uma série de informações de onde o Estado vai ter que te satisfazer, você consegue visualizar que se o Estado te promete, você passa a ser credor do Estado. Se o texto constitucional dá missões para o Estado, você consegue ver que a Constituição, ela dirige, ela dá um caminho para os nossos governantes. Então, a nossa Constituição seria dirigente, seria compromissária, ela tem um compromisso com o povo, ela dirige o Estado é devedor do povo, o povo é credor do Estado, tudo bem? Vamos dar uma olhada, acompanhe na telinha, o artigo 3º. É importante já você começar a interagir com ele. É evidente que numa prova objetiva esse artigo 3º, para que você possa memorizá-lo, processos de memorização são interessantes. Tranquilo? Numa prova discursiva, você vai estar com o texto na mão, é dispensável. Agora, numa prova objetiva, memorize apenas os verbos, né? Dos incisos 1 ao 4. Construir, garantir, erradicar e promover. Construir já pede. Construir o quê? Né? Uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o quê? O desenvolvimento nacional. Erradicar o quê? Acabar com o quê? Com a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Perceba que o texto constitucional, ele é honesto, ele é franco. Ele não diz acabar com as desigualdades. Ele faz menção em acabar com a pobreza. Agora, com as desigualdades, você não teria como acabar, porque ela é inerente ao sistema capitalista. Tranquilo? É preciso que haja, né, o peão para que haja o patrão. Essa é a ideia. Então, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Já no inciso 4, você teria promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. Muito cuidado mencionando, né, o que a gente está vivendo aqui, olhando para o direito administrativo, quando ele diz assim, olha, é objetivo promover o bem de todos sem preconceitos
de idade. Tem aluno que viaja, né, imaginando que você não poderia, por exemplo, ter um concurso público exigindo determinada idade para ocupar o cargo, como auditor de tribunais de contas, por exemplo, onde se pede 35 anos, né, e 10 anos de experiência em determinadas áreas para que você ocupe aquele cargo. Isso, na verdade, não tem nada a ver com discriminação. É importante, desde já, você perceber o seguinte: se o texto constitucional ele te dá uma regra e o próprio texto constitucional cria para você exceções, você tem que analisar a Constituição sempre observando a harmonia das normas constitucionais. Tranquilo? Então, uma norma ela perde o alcance para que outra possa viger também. É essa a ideia. Então, ainda que você tenha uma regra geral que não é possível nenhuma forma de preconceito, se o texto constitucional estabelece diferença, você tem que respeitar essa diferença. Homens e mulheres são iguais? Em regra são. Mas a mulher, uma vez tendo filho, vai ficar em casa 120 dias e hoje, regulamentado por decreto, pode chegar a 150 dias. E o homem não, o homem vai ficar muito menos tempo. Tudo bem? Então, note que o próprio texto constitucional, ele estabelece situações onde a igualdade vai ser relativizada. Tranquilo? Você poderia, inclusive, ter um concurso público dentro dessa viagem que nós estamos trazendo aqui, com vagas só para negros. Você consegue visualizar isso? Ele diz aqui, olha, sem preconceito de origem e raça. Então você poderia estabelecer um concurso público só para negros. Vamos inventar uma história. É evidente que isso aqui é viagem, né? É só para que você possa visualizar. Imaginando que o examinador tome da mesma cachaça que eu tomo, então você pode imaginar que isso poderia entrar numa questão de prova. Então vou te dar uma situação hipotética para você refletir. Tudo bem? Então vamos lá. Imagine a seguinte circunstância. Precisa de servidores para ocupar um pedaço da Amazônia. Né? Imagine que ali você tenha policial federal. Você tenha uma série de narcotraficantes cultivando folhas de coca. Bem, todo policial federal que tem ido para a região está vindo a óbito por conta de um mosquito que lá tem, né, pica o policial federal e esse policial vem a óbito. E numa pesquisa subsequente, né, não descobriu-se a cura para isso, mas percebeu-se que o negro, pela quantidade de melanina que possui na pele, essa melanina iria inutilizar o veneno do mosquito. Então é razoável que para aquela região você abra concurso só para negro? É razoável? É razoável, uma vez que o branco, por ter sangue fino, ser fraco, pele murcha, ele não consegue sobreviver naquela área. E o negro, com a pele esticada, robusta, com uma boa aparência, né, forte por natureza, com a compleição física diferenciada, sobreviveria. Então você poderia, sim, respeitando, evidentemente, um critério de razoabilidade, abrir um concurso só para negro por conta da diferença biológica visível, seria a quantidade de melanina. Tudo bem? Bem, avançando. Vamos estudar agora a organização do Estado, vamos trabalhar de forma de Estado, forma de governo, sistema ou regime de governo. Vamos começar o tema com a forma de Estado. E é evidente que o grande questionamento, para que você entenda qual é a forma de Estado do teu país, eu coloco para você, olha, dentro de um determinado território, quantas pessoas com capacidade política existem dentro de determinado território, quantos centros de poder existem. Evidente que se você sabe que você está no Estado federal, você vai responder essa pergunta à luz do país que você vive. Quantas pessoas com capacidade política existem no território brasileiro? De outra forma, quando você está transitando no território, no teu município, quantas leis incidem sobre você? Você tem que respeitar as leis federais? Fala assim, tenho, claro. Você tem que respeitar as leis do seu estado? Tenho, estou dentro daquela base territorial. Você tem que respeitar as leis municipais? Tem. Então, existe 3 pessoas, pelo menos, com capacidade política. Se você vive dessa forma, o seu estado não é unitário, o seu estado é composto. No estado unitário, como o Uruguai, por exemplo, você tem apenas
um tipo de lei. Você não tem a federal, estadual e a municipal. Você tem a chamada lei nacional. Tudo bem? Agora, você não pode estudar com uma pombalesa. Você tem lei federal no estado composto, que é o nosso. Você tem lei estadual, lei municipal, mas você tem também a lei nacional. Existem leis com passagem de lei federal, ou seja, votada no Congresso Nacional, que o Estado, o município e a União têm que obedecer. Porque essas leis, elas não expressam a vontade da União, essas leis não expressam a vontade do Estado, essa lei não expressa a vontade do município. Essa lei expressa a vontade da República Federativa do Brasil. E a República Federativa do Brasil é soberana, tudo bem? A União, Estado, município e Distrito Federal são autônomos. A grande diferença entre soberania e autonomia é que a autonomia é sinônimo de igualdade. Não, quando você olha para uma lei federal, uma lei estadual, não existe hierarquia entre elas porque existe autonomia. Tudo bem? Eles são iguais. Agora, quando você olha para uma lei nacional, a lei nacional, ela entra dentro do Estado, ela entra dentro do município, tem que ser respeitada. Porque ali você tem expressão da soberania. Soberania na ordem interna é sinônimo de supremacia. Tranquilo? Bem, o grande exemplo a ser tratado é o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro é uma lei nacional. O guarda municipal, quando está autuando, está lendo o Código de Trânsito Brasileiro. O policial militar, quando está autuando, está lendo o Código de Trânsito Brasileiro. O policial rodoviário federal, quando está autuando, está lendo o Código de Trânsito Brasileiro. Então você já sabe que existe o Estado unitário, que só tem lei nacional, e existe o Estado composto, onde existe a lei nacional, mas existe a federal, a estadual e a municipal. Esse Estado composto é o nosso Estado, tudo bem? Chamado também de Estado Federal. Tranquilo? Bem, então eu trago para você, né, algum comparativo aí entre um Estado unitário e um Estado composto, onde eu vou trabalhando exatamente o que eu mencionei agora com você, e você tem o privilégio de analisar na tela, né? Aí eu coloco lá, Estado composto, República Federativa do Brasil, Estado unitário, República Oriental do Uruguai. E você pode acompanhar que eu coloco para você o seguinte, olha, possui muitas pessoas jurídicas com poder legislativo próprio, é o Estado composto. Já no Estado unitário, você tem apenas um centro de poder, tranquilo? Você pode até ter descentralização para que você tenha uma governabilidade adequada dentro do Estado unitário. Mas você não tem, dentro dessa descentralização, a capacidade política. O que você tem apenas é uma autonomia administrativa. Seria a chamada descentralização territorial. É o que nós fazemos com os nossos territórios aqui. Tranquilo? Bem, e eu digo para você o seguinte, olha, dentro do Estado Federal, você tem pelo menos 3 leis incidindo sobre cada pessoa. No Estado unitário, você tem apenas uma única lei. Tranquilo? Perceba que é relevante para o nosso estudo o Estado composto, porque o Estado unitário ele se exaure nessa explicação. Agora, o Estado composto, existe 2 formas de você visualizá-lo, que nós vamos trabalhar aqui agora. Você pode olhar para o Estado composto e visualizar uma confederação, você pode olhar para o Estado composto e visualizar uma federação. Tudo bem? Quando eu falo de federação, eu estou falando do Brasil. Quando eu falo de confederação, hoje ainda não está... Bem, você poderia olhar hoje, o melhor exemplo para trazer para você, nos dias atuais, seria a União Europeia, né? As barreiras que estão se rompendo lá, aquilo nos parece uma confederação, uma união de estados, né, que tem um objetivo comum. Mas a confederação emblemática em concurso público é a confederação das 13 colônias americanas, onde ali você teve uma união, né, das partes das 13 colônias, foi uma união estratégica militar para poder enfrentar a Inglaterra, e aí você tinha a chamada confederação. A grande diferença entre uma confederação e a federação é o instrumento que as formam. Na federação, o instrumento que a constitui, que a cria, é a Constituição daquele Estado. Na confederação, o nome diz, né, uma união de federações, o instrumento seria um tratado internacional, extremamente frágil. A outra maior diferença seria
que na federação você não poderia ter um Estado se desmembrando, né? Não há direito de secessão dos Estados, direito de separação. Na confederação, aquele que não estiver satisfeito denuncia, né, o tratado, diz que não quer mais participar e sai sem ônus algum. Tudo bem? Na próxima aula a gente avança. Um abraço e até a próxima.